Bom dia, hoje são 25 de junho de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Amigo internauta, estou aqui para explicar bem direitinho o que é o famoso projeto de cura gay, recentemente aí veiculado em todo o Brasil. Poucas pessoas entendem o que significa esse projeto cura gay. Poucas pessoas. Daí o meu interesse em fazer este vídeo para que quem assistir a ele não tenha mais dúvida alguma. Correto? Pois bem, vamos aqui. Vamos por parte. Coloquei aqui a resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Vamos aqui. E aqui os artigos que me interessam, né? Para explicar aqui o assunto. Muito bem. Estou aqui falando acerca de resolução do Conselho Federal de Psicologia e não ainda do projeto de decreto legislativo número 234 de 2011, que ataca algumas coisinhas aqui. Vou explicar. Muito bem. Vamos aqui. Artigo 3º da resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. O que diz? O caput do artigo, a cabeça do artigo, diz assim: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. O Conselho Federal de Psicologia, no caput do artigo 3º, está proibindo aqui o psicólogo de exercer qualquer ação que favoreça o conceito de doença, patologização de patologia em relação a comportamentos homossexuais. Está proibindo aqui o psicólogo, tá? De exercer qualquer ação nesse sentido. Muito bem. E também está proibindo aqui o psicólogo de adotar qualquer ação coercitiva obrigatória tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Muito bem. Vamos agora ao parágrafo único do artigo 3º. Diz assim: os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Aqui, no parágrafo único do artigo 3º, o Conselho Federal de Psicologia está dizendo de forma clara que nenhum psicólogo colaborará com eventos e serviços que tenham por finalidade tratar e curar o homossexualismo. Muito bem. Vamos ao artigo 4º. O Conselho Federal de Psicologia, no artigo 4º de sua resolução número 1 de 1999, está dizendo que os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais, como portadores de qualquer desordem psíquica. Muito bem. Aqui, no artigo 4º da resolução número 1 de 1999, o Conselho Federal de Psicologia está dizendo que nenhum psicólogo poderá se pronunciar, nem poderá participar de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, por exemplo, de modo a reforçar os preconceitos sociais que já existem em relação aos homossexuais, como se os homossexuais fossem portadores de qualquer desordem psíquica. Muito bem, eis aqui a resolução. Parabéns ao Conselho Federal de Psicologia por essas determinações em sua resolução. Parabéns, está de parabéns. Agora vou explicar. Amigo internauta, há muitos e muitos anos,
pensava-se que o homossexualismo era uma doença, e doença mental. Pensava-se, e até cientistas. A ciência, como eu sempre digo em meus vídeos, também erra. Erra. Só que a ciência tem meios próprios de correção. Quando ela erra numa parte, outros cientistas consertam aquele erro e aquela verdade passa a ser propagada. É assim a ciência. Foi assim, por exemplo, em relação ao geocentrismo. Cientistas pensavam, muitos, pensavam que a Terra era o centro do universo e que a Terra era imóvel, paradinha, e que o Sol e os outros planetas giravam em torno dela. A Lua aqui, ó, paradinha, né? Igual aqui aos óculos, ela paradinha aqui, e o Sol e os astros girando em torno dela. Sistema geocêntrico. Muitos cientistas defendiam essa besteira. Pois bem, caiu. Nicolau Copérnico, primeiramente, né, derrubou. E depois o Galileu Galilei. Não é isso? E o sistema certo é o heliocentrismo, né? A Terra e os planetas e o Sol também, todos se movem. Só que a Terra e os planetas giram em torno do Sol. O contrário. Portanto, aí você vê que a ciência erra. Só que ela tem meios próprios de correção. E foi o que aconteceu agora com o homossexualismo. Antes era o homossexualismo tido como doença mental. Tanto é verdade que estava lá na classificação internacional de doenças, CID, na Organização Mundial de Saúde. E há 23 anos foi excluído. Não é mais o homossexualismo tido como uma doença, e principalmente doença mental. Hoje já é consenso científico. Nenhum cientista hoje, ano 2013, afirma que o homossexualismo é uma doença, e principalmente doença mental. O homossexualismo não é doença, não é distúrbio e não é perversão. Não é. Isso já é consenso científico. Pois bem, daí a razão pela qual o Conselho Federal de Psicologia, de primeira categoria, parabéns, lançou aqui estas prescrições, proibindo qualquer psicólogo de tentar tratar um homossexual, de tentar curar um homossexual, porque se o homossexualismo não é uma doença, não há que se falar em tratamento, não há que se falar em cura. Isso é lógico, isso é racional. Portanto, parabéns ao Conselho Federal de Psicologia por essas prescrições que aqui estão. Muito bem. E o projeto de decreto legislativo número 234 de 2011? O que é isso? O que é isso? Explico. Veja, o projeto de cura gay, ele vem combater, ele está combatendo esta resolução aqui do Conselho Federal de Psicologia. Está combatendo o que é consenso científico, o que é um absurdo. O projeto de decreto legislativo, ele não é deste ano, não. É o projeto de decreto legislativo PDL número 234/2011. Ele é de 2011 e foi ressuscitado agora por deputados federais evangélicos. Veja aí, a religião no meio. Evangélicos. Pois bem, e o que quer esse projeto de decreto legislativo? O que ele quer? Muito bem, eu vou explicar. Você não vai ficar mais com dúvida alguma, internauta. Vou explicar bem direitinho. Qualquer pessoa entende. Qualquer criança acima de 5 anos vai entender. E até o deputado federal Tiririca também vai entender. Vamos aqui. O projeto de decreto legislativo, que é o projeto de cura gay, famoso aí, essa denominação, né? A imprensa e tal, ele quer excluir da resolução número 1 de 99 o parágrafo único do artigo 3º. Aqui está. O projeto não quer excluir o caput
do artigo 3º, que aqui está, em vermelho, ó. Não. Ele quer excluir o parágrafo único, que aqui está, do artigo 3º. E também quer excluir o artigo 4º da resolução aqui, tá? Então, o projeto de decreto legislativo, o projeto de cura gay dos deputados federais aí, que foi ressuscitado pelos deputados federais, né, evangélicos, eles querem excluir aqui o parágrafo único, que aqui está, e aqui o artigo 4º. Muito bem. Ora, e qual é a alegação desses deputados? Eu li o projeto na íntegra de decreto legislativo, li, para poder fazer aqui este vídeo, né, e criticá-lo, obviamente, né. Pois bem, o que eles querem aqui? Eles querem que os psicólogos colaborem com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades, o que é um absurdo. Existem pessoas que têm ali atrito com elas mesmas, né, em relação à sua homossexualidade. Uma briga em seu eu, cada pessoa, né, que tem esse problema. Pois bem, então eles querem que essa pessoa procure um psicólogo e que ali o psicólogo trate daquela pessoa. Veja que absurdo. E que o psicólogo trate daquela pessoa. É o que eles querem. Como se aquilo precisasse de cura, já que não é doença o homossexualismo. Se não é doença, não requer cura, não requer tratamento algum. Mas eles querem isso aqui, pelo projeto de decreto legislativo. Querem acabar com o parágrafo único. E aí os psicólogos poderão tratar e curar casos de homossexualidade, de homossexualismo. O que é um verdadeiro absurdo. É um absurdo. Pois bem, e o decreto, o projeto de decreto legislativo, também quer apagar aqui o artigo 4º, que aqui garante que os psicólogos não se pronunciarão e não participarão de qualquer evento público que tenha a finalidade de tentar consertar o homossexualismo, como se os homossexuais fossem portadores de uma desordem psíquica, o que é um absurdo. Então é isso que o projeto de decreto legislativo número 234/2011 quer. É isso, é essa loucura que ele quer. Excluir o parágrafo único do artigo 3º e o artigo 4º, ambos da resolução número 1/1999 do Conselho Federal de Psicologia. É isso que eles querem, que os psicólogos tenham essa liberdade. E o que eles alegam aqui? Eles alegam que o parágrafo único e o artigo 4º da resolução do Conselho Federal de Psicologia cerceiam a liberdade do profissional psicólogo, que o psicólogo fica preso, não pode agir como bem entende, e que fica preso aqui. Não, é um entendimento completamente errado. Completamente errado. Ora, se a ciência hoje, e é consenso científico, se a ciência hoje diz que o homossexualismo não é uma doença mais, e principalmente doença mental, já que não é doença, então não requer tratamento algum, não requer cura alguma. Então ninguém pode submeter uma pessoa a um psicólogo tentando curar aquela pessoa, já que o que ela tem, o que ela sente, homossexualismo, não é doença. Então não precisa de cura, não precisa de tratamento. E aqui o Conselho Federal de Psicologia, ao proibir o psicólogo de atuar nesse sentido, de tentar tratar, de tentar curar um homossexual, aqui está de parabéns o Conselho Federal de Psicologia, porque aqui ele está fiscalizando a profissão do psicólogo. Porque, já que o homossexualismo não é uma doença, e essa proibição aqui existe em relação a esse tratamento, entre aspas, o que o Conselho Federal de Psicologia quer aqui
é evitar charlatanismo dentro da profissão. Evitar que vamos aí dizer, por exemplo, que um psicólogo pilantra tente ganhar dinheiro em cima de um cliente, prometendo-lhe a cura de seu homossexualismo. É evitar isso o que o Conselho Federal de Psicologia quer, que psicólogos ganhem dinheiro em cima de clientes com esse problema, prometendo-lhes uma cura, prometendo-lhes tratamento para o seu homossexualismo, o que é um absurdo e tem que ser evitado. Se o homossexualismo, repito, não é uma doença, não precisa de tratamento, não precisa de cura. Aí está, portanto, de primeira categoria. Parabéns ao Conselho Federal de Psicologia por essas determinações. E é esse o sentido, internauta, do projeto de decreto legislativo número 234/2011. Ele quer revogar o parágrafo único do artigo 3º e o artigo 4º. É esse o objetivo. Foi aprovado aí, né? Lá na Comissão de Direitos Humanos. Mas ainda há muito caminho. E com certeza esse projeto não passará. Será reprovado. E se for ao plenário, vai perder feio. Porque é um atraso. É uma ignorância. Tentar permitir que um psicólogo faça um tratamento visando a cura de alguém que tem conflito ali com seu homossexualismo. É um absurdo permitir isso, porque se o homossexualismo não é uma doença, repito, não precisa, portanto, de tratamento algum, não precisa de cura alguma. O homossexualismo não é uma doença, o homossexualismo não é uma perversão, o homossexualismo não é um distúrbio, como idiotas dizem por aí. Nada disso. Portanto, aí, expliquei de uma forma bem simples, né, a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Mostrei aqui os artigos, né, que estão sendo atacados aí pelo projeto de decreto legislativo, né, e a ignorância do decreto legislativo. Eis aí a sua pura ignorância. Aqui, com estas prescrições, o Conselho Federal de Psicologia não está aqui restringindo o exercício profissional do psicólogo de forma alguma. Está apenas fiscalizando a profissão do psicólogo e evitando que apareça nessa profissão charlatanismo visando a tratar e curar uma coisa que não precisa de tratamento e que não precisa de cura. Eis a grande verdade. Você entendeu, internauta? O que eu expliquei agora? Com certeza você entendeu, porque eu expliquei de forma tão simples, que eu tenho certeza que até o deputado federal Tiririca, eleito pelo povo de São Paulo, vai entender. Portanto, aí as minhas explicações, e o tempo aqui é curto, mas fiz de uma forma bem simples, né? Mostrando a resolução e o que o projeto de decreto legislativo número 234 de 2011 ataca aqui, né? Um verdadeiro absurdo. E antes, quem entendia que a homossexualidade, que o homossexualismo era uma doença mental, essas pessoas que entendiam isso, na verdade, elas sim é que eram doentes mentais. Porque uma sociedade, qualquer sociedade, que vê o homossexualismo como uma doença mental, ou como um ato de perversão, ou como um distúrbio, é uma sociedade realmente doente mental. Portanto, aí, muito obrigado por assistir a este vídeo. E quero dizer aqui mais uma coisa. Não sou homossexual. Não sou. Estou apenas aqui defendendo a verdade. Puramente a verdade. Muito obrigado.